Olá, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Boa noite a você do Instagram, boa noite você também aí do Facebook. Pessoal, é o seguinte, nós tivemos um probleminha técnico, mas agora já tá tudo de volta aos conformes e a gente está começando a nossa live nessa noite, né? A live de hoje tem como título o papel da respiração na ansiedade e eu quero falar um pouco com você sobre isso. Mas primeiramente eu queria saber da onde que você me assiste nessa noite. Fala pra mim da onde você me assiste. Isso é importante para eu saber aqui onde é que está chegando a minha voz. Coloca pra mim aí de qual lugar, qual cidade você me assiste. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, viu, Fernanda? Seja bem-vindo, Pedro, seja bem-vindo aqui também, o Paulo. Olá, Paulo, tudo bem? Como é que você tá, rapaz? Isso, que alegria, hein, gente? Hoje mais uma live muito legal, o papel da respiração na ansiedade. Será que a nossa respiração tem a ver com a gente? Então, antes da gente falar, fala pra mim de onde que você me assiste, Da onde que você está vendo essa live agora? Coloca para mim aí qual é o lugar, qual é a cidade, se está fazendo sentido para você ou não. Isso é muito importante para a gente saber se a gente está no caminho. Hoje a gente vai falar sobre respiração. Será que a respiração ela é importante? O que você acha? Qual é o papel da respiração na ansiedade? Durante toda a semana, desde sábado, a gente está conversando aqui sobre a ansiedade empreendedora. Você é um empreendedor? Você é uma empreendedora? Qual é o grau de dificuldade que você enfrenta? Já vimos aqui até agora que a ansiedade não é uma doença. Tem muita gente que fala por aí que a ansiedade é doença. Ela não é uma doença. A ansiedade ela faz parte da nossa vida, do nosso corpo. Ela é igual temperatura. Lembra que a gente fez uma live aqui, a gente falou sobre isso? Igual temperatura corporal. Ela faz parte da minha vida, ela faz parte da sua vida. O perigo é igual a temperatura, né? Quando você fica no estado febril e aí que a coisa pega, né? Pode gerar uma série de coisas. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe teve um parto muito difícil. E esse parto, eu passei da hora, eu quase morri e ela quase morreu também. E o fato de ter passado da hora foi uma coisa bem complicada, eles tiveram que usar a força para me tirar de lá. Eu até brinco, não sei se você já assistiu o vídeo que eu conto a minha história de como eu encontrei a ansiedade e como ela fez parte da minha vida. Não sei se você já assistiu, se não assistiu, dá um pulo no YouTube aí. Se você é do grupo Mind Power, você pode assistir aí dentro, tem. Ou se você não é, você é daqui do Instagram, vai no YouTube, procura lá Uriel Pedroso sobre ansiedade e você vai encontrar a minha história e na minha história eu conto como eu enfrentei essa inimiga terrível. Então, só recapitulando, a ansiedade não é doença. A ansiedade, ela faz parte da minha vida e faz parte da sua vida. Enquanto a gente existir, a gente vai ter. Só que existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade que eu já falei aqui, benéfica, que aumenta a tua alta performance, te prepara para a vida, te ajuda a responder numa questão de salvar a sua vida. E existe a ansiedade maléfica, que é aquela que acaba te levando para a doença, com consequência até a depressão. E esse é o perigo. E a gente está falando aqui cada noite desde sábado, e você pode encontrar aí, você do Instagram, não tem todas no Instagram, mas no YouTube você tem todas as lives salvas. E você que é do grupo Mind Power do Facebook, nesse grupo privado aí, né? Você tem todas as lives aí dentro, você pode assistir também. Ok, pessoal? Fique comigo até o final hoje, porque eu vou ensinar uma técnica bem interessante, muito legal mesmo, e sobre respiração e como que você controla a sua ansiedade respirando. Essa é uma técnica fantástica que melhorou, me ajudou bastante, salvou minha vida e vai salvar a sua também, tá bom? Vamos conversar um pouquinho então aqui sobre o papel da respiração na ansiedade. Você já colocou aí para mim de que lugar que você está me assistindo? Isso é muito importante para mim, viu? Se você já colocou, parabéns. Se não colocou, por favor, coloque. E se você está assistindo a reprise, que vai ser, né, a partir do momento que terminar a live ao vivo,
coloque também, é importante eu saber onde a minha voz está chegando. Vamos lá então. A respiração é uma ação que acontece sem a gente pensar nela. É que nem dirigir. Se você dirige, você sabe disso. Uma vez eu lembro que eu viajei, já viajei muitas vezes, assim, grande quantidade de quilômetros, né? Mas eu lembro uma vez que eu viajei direto, assim, eu saí 2 horas da tarde de Campo Grande. Tem alguém de Campo Grande aí? Eu conheci Campo Grande, uma época, fiquei 3 meses em Campo Grande, gostei muito. Trabalhei aí, fiz palestras e tal. E eu saí 2 horas da tarde, acho que era mais ou menos, cheguei 7 horas da manhã do outro dia, 1.000 quilômetros, eu estava, naquela época eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo, e nessa viagem eu toquei 1.000 quilômetros, ou seja, você não fica pensando em pisar no freio, como que você pisa na embreagem, como que é o processo de trocar de marcha, você não pensa nisso, a partir do momento que você aprende, você vai lá e executa. E respiração é interessante, porque a gente não pensa nela. Só que por não pensar nela, aí que nós temos um problema. Porque ela pode sofrer muitas influências através das emoções. Você sabia disso? Se você tem problema de emoções negativas, as emoções relacionadas à ansiedade, você vai ter um problema sério no conceito de respiração. Quando a gente nasce, por incrível que pareça, a gente aprende muita coisa, né? Quando a gente é bebê, vai aprendendo. Mas quando a gente é bebê e a gente nasce, a gente sabe respirar certinho. Exatamente como que é, para você ter uma ideia. A gente, então, expira pelas narinas, a gente enche os pulmões, a gente libera o oxigênio. A gente sabe fazer isso quando a gente é criança. Mas devido à vida, né, o nosso dia a dia, a situação que nós vivemos, a gente acaba tendo um problema sério no conceito de respiração, a gente desaprende a respirar. E como consequência, meu amigo, já era. A gente começa a ter uma respiração superficial, um padrão muito ruim de respiração, e a gente vai ter um aumento da frequência, mas não da profundidade, que é o necessário para a vida e para o controle da ansiedade. E o pior de tudo é que isso acaba tornando algo tão automático e permanente que acaba modificando o tônus muscular da cadeia respiratória. Agora eu queria trabalhar com você nessa live aqui o seguinte, ó, quais são as vantagens que a gente tem de respirar corretamente? Quais são as vantagens de respirar corretamente? Eu vou passar alguns pontos no conceito de respiração aqui para você entender. A primeira parte agora é o controle da ansiedade. Fala para mim aí, você é ansioso? Você é ansiosa? Coloca para mim, sou ansioso, sou ansiosa. Quanto tempo faz que você foi diagnosticado ou quanto tempo faz que você sente os efeitos da ansiedade? É 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos? Fala para mim aí, por gentileza. Coloca aí que isso é muito importante. Quanto tempo faz que você sofre com ansiedade? Na aula de hoje, nessa live, a gente vai aprender a respirar, viu? Então fica firme comigo, eu vou ensinar uma técnica bem interessante no final de respiração, tanto para você que está aqui no Instagram como você que está aí no Facebook. E a primeira parte que é muito legal aqui, de vantagem de você respirar de uma forma correta, é o controle da ansiedade. Olha que legal. Se você é uma pessoa ansiosa, então o exercício da respiração ele vai fazer você controlar a ansiedade. Porque quando a gente está num estado de ansiedade, a respiração da gente fica mais acelerada, não fica? Você quando está ansioso e ansiosa, você respira com mais rapidez? Sim ou não? E olha que interessante, a respiração quando ela fica mais acelerada, ela ativa o sistema nervoso simpático do nosso cérebro. Que você já vai entender um pouquinho melhor sobre isso. E ele é responsável por várias reações do corpo ao estresse. A ansiedade ela aumenta a frequência respiratória e eleva a frequência cardíaca e produz mais adrenalina. Então vamos pensar um pouquinho agora sobre os dois sistemas aqui, né? O sistema nervoso ele é dividido em 2 partes, o parasimpático e o simpático. Não tem nada a ver com simpatia aqui, né? E os dois, eles atuam de forma contrária. Enquanto um é responsável pelo alerta, sinal de alerta, que é o simpático, o parasimpático, por sua vez, ele traz sensação de calma, tranquilidade. E quando a gente tem ansiedade, a gente acaba respirando muito rápido
e a gente fortalece o nosso sistema aqui, que é o sistema simpático, o sistema do alerta. Então a gente sempre está alerta, sempre está ligado, e por sempre estar ligado, você vai ter problema de insônia, você vai ter uma série de coisinhas que vão acontecer aí que vão complicar a sua vida. Já por sua vez o parasimpático, olha que interessante, ele tem a ver com a respiração profunda e lenta. Quando você respira de forma profunda e lentamente, você possibilita a diminuição da frequência cardíaca, você libera, diminui a liberação de adrenalina, você acalma o simpático, que é aquele que é o do sempre alerta, e você eleva o parasimpático, ou seja, da tranquilidade, do equilíbrio em todo o seu organismo. Então, olha que interessante, né? A primeira vantagem que você tem de respirar corretamente já é o controle da ansiedade. Se você é ansiosa, se você é ansioso, você precisa aprender a respirar. E quando eu enfrentei a ansiedade de perto, eu também não sabia respirar. E eu tive um problema sério. Hoje, graças a Deus, resolvi o meu problema nessa situação da ansiedade. Uma outra coisa agora é o alívio do estresse. E quem não é estressado? Você já ouviu aquela expressão, tá nervoso? Até eu gravei um vídeo, né? Acho que o pessoal do Mind Power tem esse vídeo aí. Tá nervoso, tá estressado, vai pescar. Como é que é? Pescar acalma? Rapaz, o que tem de pescador arrebentando vara, arrebentando barco, matando peixe à bordoada, né? Não é bem assim não, essa história de estar nervoso vai pescar. O estresse, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da sua vida também. E o exercício da respiração correta, ele alivia também o estresse. Olha que interessante. Em 2016, a Universidade de Munique, ela fez um estudo, e nesse estudo eles descobriram algumas coisas interessantes. Aonde está a nossa atenção, ou seja, o foco atencional, aonde ele se direciona, ele acaba aliviando o estresse e as emoções negativas. No conceito agora, respiração. Por quê? Porque ele ativa o nosso córtex pré-frontal. Lembra essa semana que eu falei aqui, se você não estava assistindo todo dia, procure a live aí e assista, vai ser muito bom para você. Eu falo sobre o córtex, aqui o nosso córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele é responsável por segurar as emoções negativas, é uma espécie de freio. E quem tem ansiedade sabe disso. Quantas vezes você enfrentando a ansiedade, a primeira coisa antes de uma crise de ansiedade são as emoções negativas, não é? Ela começa a fervilhar dentro da tua mente, ela começa a pipocar dentro da tua mente, ela começa a vir, aparecer, é uma desgraça. Por quê? Porque o nosso córtex cingulado anterior, que ele pega toda a parte do cérebro aqui, ele acaba trazendo um problema seríssimo, porque ele potencializa tudo que a amígdala ela manda, que é aqui no finalzinho do cérebro ela manda, que ela é uma das fontes aqui de emoções negativas. O córtex cingulado anterior ele potencializa, ele é como se fosse um amplificador, e o córtex aqui, o pré-frontal, ele é o freio, e ele precisa frear as emoções negativas. Só que muitas vezes o nosso córtex pré-frontal ele está danificado, ele está arrebentado. E eu já ensinei numa outra live como que você fortalece o seu córtex pré-frontal. E por incrível que pareça, tem a ver com brincar. No passado, quem já passou dos 15 há um tempo aí, a gente brincava muito, na verdade. Até falei numa live sobre isso. A gente voltava para dentro de casa só aparecendo o olho, não era assim? Quem aí, tanto do Instagram como no Facebook, viveu isso? Você brincava o dia inteiro na rua, ou sei lá, e você voltava para dentro de casa só aparecendo o olho, porque era no barro, era na sujeira, era tudo que é canto, rapaz. A gente se divertia, a gente andava. Eu lembro que quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, né? Mas assim, a gente andava por tudo que é canto, rapaz. A gente andava até dentro do esgoto, com meus amigos, com os meus irmãos. Fazendo o que no esgoto, Uriel? Eu sei lá, a gente tinha o costume de brincar, de fazer aventura. A gente fazia cada loucura, rapaz, e olha, graças a Deus nunca pegou nenhuma porcaria, né? Mas assim, e uma das maneiras de você fortalecer o teu córtex pré-frontal é brincando. Se você agora já é adulto, você não vai brincar lá de carrinho, brincar de se esconder, seria até legal, né? Brincar de algumas coisas que a gente brincava na infância.
mas você pode fazer quebra-cabeça, você pode brincar de coisas que forcem a sua mente, né? E você vai fortalecer o seu córtex pré-frontal. Isso vai te ajudar bastante, porque ele é o freio das emoções negativas. E quando você freia emoções negativas, você diminui a capacidade de crises de ansiedade. Então isso que é legal. Só que nesse estudo da Universidade aqui de Munique, quando eles olharam, eles perceberam que a respiração ela tinha uma capacidade de aliviar o estresse, as emoções negativas, porque ativava o córtex pré-frontal. Então o exercício de respiração também ativa ele. E essa ativação, ela ocorre em áreas cerebrais relacionadas com a sensação de bem-estar, criando conexões e garantindo melhor controle. Por isso que você precisa ter atenção à respiração. E o interessante de tudo, lembra que lá no começo da aula aqui eu falei para você que a gente respira, a gente nem pensa na respiração. E uma das maneiras de você respirar é você parar e você perceber, esquecer o mundo à sua volta e você começar a pensar na respiração. É sentir o oxigênio entrando, é sentindo o oxigênio saindo. Tentar pensar na sua respiração. Isso vai favorecer e vai aliviar você de situações estressoras e de emoções negativas. Até agora a gente já viu duas coisas, né? A primeira delas aqui, controle da ansiedade. Qual o benefício da respiração, a respiração correta, controle da ansiedade e o alívio do estresse. Tem alguém que está me assistindo agora, tanto no Instagram como aí no Mind Power, que você tem problema de ansiedade? Você não consegue dormir? Interessante isso. Tem alguém aí? Pode falar para mim se você tem dificuldade para dormir? Sofre de problema de ansiedade, não consegue dormir? Fica aí virando de um lado para o outro na cama e a coisa fica complicada, não dorme? Tá? Tem alguns aí já. Eu passei por isso, viu? E é incrível, né? Porque a ansiedade, meu amigo, ela arrebenta com você, ela vai tirar o teu sono, você vai ter insônia e como consequência, imagine, você não dorme, o que vai acontecer com você? Imunidade vai baixar, uma série de outras coisas vão acontecer, dentre elas vai potencializar a entrada de doenças psicossomáticas, dentre elas a depressão. E como que a gente faz para dormir então? Uma das coisas é a respiração. Eu não conseguia dormir na época de maior crise. Se você assistiu a minha história, você viu o que eu falo lá. Na época de maior crise, eu não conseguia dormir. Passava a noite em claro. E quando eu aprendi a respirar, essa foi uma das. Uma outra técnica que eu ensino dentro do meu curso é a técnica em que você consegue realmente se desligar. Porque o problema quando você não consegue dormir é porque o cérebro está fervilhando, né? É uma quantidade de pensamentos ao mesmo tempo e você tem insônia. A dificuldade de pegar no sono nada mais é do que o reflexo de uma mente acelerada. Tá vendo aí, ó? Pensamentos acelerados. Você começa a ter um problema sério com isso aí, né? E agora sim, em 2015, agora uma outra universidade fez um estudo. É a Universidade Nacional de Yangming, acho que é assim que fala, porque é em Taiwan. Então não sei, me perdoe se a pronúncia não estiver correta aí, né? Olha o que fizeram aqui, ó. Nesse estudo, eles confirmaram que 20 minutos de exercício de respiração lenta, ou seja, 4 ciclos por minuto, antes de dormir, melhora a qualidade do sono. Essa semana aqui, ó, eu ensinei a técnica 4x4. Se você não assistiu de respiração, dá uma procurada aí. Que é do exército norte-americano, os SEALs, né? Que eles praticam e eles ensinaram isso. Controle de estresse, controle de ansiedade. Então imagine uma garotada aí que está indo para a guerra, né? Sabendo que da guerra pode ser que você não volte. Então eles ficam muito agitados. E o que foi que aconteceu? Eles desenvolveram essa técnica 4x4, que é um exercício de respiração. Então a cada minuto, por que 4x4? Você respira 4 minutos, né? Puxa o ar 4 minutos, não, perdão. Puxa o ar 4 segundos, contando, né? 4 segundos. Segura o ar 4 segundos, solta o ar 4 segundos e aí fica sem respirar 4 segundos. Então, por isso 4x4. Então, dá mais ou menos 4 ciclos, né, de respiração por minuto.
antes de você dormir. Então você deita, se você está meio agitado, faz isso e você vai ver. Se você não está agitado, também faz antes de dormir. Meu amigo, minha amiga, isso acalma, viu? Acalma o sistema nervoso, equilibra, nos traz equilíbrio e faz com que você tenha um sono tranquilo. Então pratique a partir de hoje à noite. A técnica 4x4, ok? O que mais que acontece quando você respira direito? Se você tem pressão alta, tem alguém aí que está me assistindo que tem pressão alta? Coloca para mim aí. E sabe que pressão alta pode ser que você nem sofria desse negócio, mas quando a ansiedade entrou na tua vida, você começou a ter pressão alta. E naquela trágica noite de crise, de pânico que eu tive, que eu conto na minha história aí, que você já deve ter visto, se não viu, procura aí dentro do grupo do Facebook ou no YouTube, Uriel Pedroso, e curta lá o canal, tem muita coisa e técnica lá, viu? E se você está no Facebook, curta também Uriel Pedroso no Instagram. Me segue lá que você vai receber muita coisa boa. E você do Instagram, vai lá pro YouTube também, ok? Chegou a 14/12. Quase morri. Tem alguém que tem pressão alta? Coloca pra mim aí. Eu tenho pressão alta. Ou não tinha, agora tenho. Ela controla, olha que interessante. Se o sistema nervoso simpático estiver ativado, lembra que o sistema nervoso simpático é o alerta, né? Você tá assim, ó, tá 1000 por hora. E geralmente respirando mais forte, né? Se o sistema nervoso simpático estiver ativado, ele eleva a produção de adrenalina. Consequentemente, ele reduz o nível do calibre das nossas artérias, ou seja, ó, fazendo com que a pressão arterial aumente. Então, por isso que você está tendo pressão alta. E falando agora do caso da pessoa que tem ansiedade. Olha aí, a Cristina está dizendo, eu fiquei 3 meses sem dormir, nem de dia nem de noite. Triste, hein, Cristina? Terrível. A ansiedade é uma tragédia na nossa vida, né? Graças a Deus que agora você está dormindo, mas assim, faça a técnica de respiração, que isso ajuda muito, gente, ajuda muito mesmo. E quando acontece isso aqui, ó, por isso que existem pessoas que têm hipertensão, e não só a hipertensão que vem da ansiedade, como a hipertensão também da própria idade. Tem muita gente apostando agora em técnicas de relaxamento e técnicas de respiração, aprendendo a respirar para que elas consigam então controlar a ansiedade. Quinta coisa agora que a respiração ela produz, a vantagem de você respirar certinho. A respiração mais curta, ela tensiona o nosso diafragma, que tem inserções na coluna lombar, ou seja, a pessoa vai ter problema de coluna lombar respirando errado. E às vezes você está tomando aí uma série de porcarias, né? Uma série de remédios, né? Até esqueci o nome de um remédio aí que é muito bom para a coluna, mas é uma desgraça e vai matar muita gente aí. Esqueci o nome dele, se você lembra dele, coloca para mim aí. Rapaz, esqueci mesmo, é um remédio que a galera toma aí, é muito bom, resolve, mas ele tem uma contraindicação violenta e tem gente que toma todo dia ele. E olha que interessante, quando você olha para essa questão aqui, ó, quando você tem muito desconforto na lombares, às vezes você pensa só que é um desvio aí de coluna, uma dificuldade, mas às vezes é uma falta de respirar direito por causa da contração aqui, ó, a contração do seu tônus muscular. E aí é uma tragédia, né? Sexta coisa agora, olha aí a Erilane, é isso? Oi Erilane, tudo bem? Ela diz assim, só durmo a poder do calmante, né? E é interessante porque na ansiedade a gente às vezes começa com calmante natural e chega um ponto que o natural não resolve mais, né? E aí você precisa tomar um derruba-leão e aí você fica grogue, você fica com uma série de coisas. E interessante que o exercício da respiração, ele te ajuda você a controlar as emoções, ele desacelera o teu cérebro e faz com que você tenha a sensação de sono, vontade de dormir. Sexta coisa agora, ó, respirando direitinho, olha que legal, gente. Uma respiração aqui, ó, sensação de bem-estar, uma respiração tranquila, ela consegue elevar a atividade do nervo vago. Essa semana eu falei sobre o nervo vago, que está relacionado ao sistema nervoso parasimpático, ou seja, do equilíbrio, da tranquilidade. Ao você estimular esse nervo através da respiração, o ritmo cardíaco e a pressão arterial, ó, diminuem, os músculos relaxam
E esse conjunto de ações promove uma sensação incrível de tranquilidade, estado mais calmo, a pessoa consegue tomar decisões mais assertivas e agir com mais atenção e precisão. Olha que interessante, gente. E tudo respirando. Tudo respirando. E olha que interessante. Então assim, ó, vamos fazer uma técnica agora de respiração muito simples e fácil. E eu vou ensinar para você agora, então você pode até fazer comigo, se você quiser aí, e se quiser anotar, ou depois você volta aí na live e você então pega e pratica o exercício de respiração. Ao praticar o exercício, essa técnica que eu vou te ensinar aqui agora, só recapitulando, porque tem gente que entrou agora, o papel da respiração na ansiedade. O que você ganha respirando direito? Quando a gente é criança, a gente nasce sabendo respirar. Enche bem o pulmão, solta bem. Conforme o tempo vai passando e aí vem a crise de ansiedade, aí desgraça a nossa vida. A gente respira muito rápido e não tem profundidade da respiração. Então assim, ó, quando você aprende a respirar direito, você controla a ansiedade. Olha que interessante. Você tem o alívio imediato do estresse. E eu já expliquei sobre isso. Quem chegou agora, depois dá uma assistida de novo, por gentileza. E veja aí o que eu falo sobre isso. A melhora da insônia, ou seja, você vai começar a dormir se você não está conseguindo dormir. Você tem redução da pressão arterial, isso é muito bom. Diminui dores lombares. Esse dia atrás eu atendi alguém que falou assim, mas como pode? Eu estou com ansiedade, mas eu não aguento de dor nas costas. Interessante, né? E grande parte da situação dela melhorou quando ela começou a respirar direito. E uma sensação de bem-estar, né? Equilíbrio, fantástico, você consegue ter mais calma, você consegue tomar decisões mais assertivas, você consegue agir com maior atenção e você também acerta aquilo que você está fazendo, né? Então vamos lá, gente. Então 3 coisas você pode fazer para respirar direito. Você pode fazer um exercício deitado ou deitada, né? Sentado. Você pode estar fazendo aí ele sentado. De 2 maneiras, né? Pode ser deitado e 2 formas você pode fazer aí sentado, de forma confortável, ok? Vamos lá primeiro então. Se você quiser praticar comigo, tranquilo, pode fazer aí. Bom, a gente não vai deitar, né? Mas eu só vou explicar essa. Essa seria para você deitar, ok? Deita de forma bem relaxada e você coloca então as suas mãos na altura mais ou menos assim do umbigo. O pessoal do Instagram consegue ver, no Facebook não sei se dá para ver. Coloca na altura do umbigo, ou seja, em cima da sua barriga aqui, ó, no seu abdômen, em cima do umbigo. Aí o que você vai fazer? Você vai respirar um pouco mais profundamente, ou seja, ó, puxando o ar. E quando você puxa o ar, quando a gente respira de forma errada, a gente não sente a barriga subir, viu? Meus amigos aí acho que é da região aí do Pará, né? O pessoal fala o bucho, né? Não sei se, eu tenho um amigo pelo menos que fala, né? E sentiu o bucho subir. Quando você quando você respira de forma errada, você não sente seu abdômen subir. Então coloca a mão em cima do umbigo deitado, quando você for fazer essa técnica, e você puxa o ar mais profundamente. Sinta a sua barriga aqui, ó, falando bem no popular, enchendo o seu pulmão. Ele tem que mexer a sua mão e você solta o ar devagar. Então você respira mais profundamente, só que tem que ser deitado, essa fica melhor, tá? E solta o ar mais devagar. Você pode fazer esse exercício de respiração respirando cerca de 10 vezes e depois você volta a respirar livremente, ok? Então, vamos imaginar que você vai fazer hoje à noite, você deita na cama, coloca as suas 2 mãos aqui sobre o abdômen, respira profundamente, enchendo o seu pulmão e solta o ar mais devagar. E repete isso por 10 vezes. Depois volta a respirar normal, ok? Só que é um detalhe muito importante. Em exercício de respiração, fique atento a algo que pode acontecer. Em exercício de respiração, quando você não está acostumado a respirar, porque a gente respira mais ou menos assim, ó. Nem enche o pulmão direito, ou seja, a capacidade torácica, a capacidade do nosso pulmão, a elasticidade do nosso pulmão, ela fica bem complicada, porque a gente não respira direito. Quando você agora começa a respirar direito e você puxa com profundidade o ar e você solta o ar,
você pode ficar tonto. Então não se assuste, viu? Porque você está oxigenando o seu cérebro. Como o cérebro está acostumado a ter pouco oxigênio, você agora colocando muito oxigênio no seu cérebro através da respiração, pode ser que você fique tonto. Mas não se preocupe, viu? Não é o fim, não é crise de ansiedade, não vai morrer. Só que você está oxigenando mais o seu cérebro. Isso é necessário para a produção de células, isso é necessário para a qualidade de vida, isso é necessário para ter saúde. Então, a segunda técnica de respiração agora, gente, é a seguinte. Agora essa você pode fazer comigo aí, vai ficar mais confortável para fazer. Sentado confortavelmente, se você puder sentar aí, se não estiver sentado, com a coluna ereta. Então fica bem reto com a sua coluna aí. Realize inspirações profundas seguida de expirações profundas. O total que você vai fazer aí seria mais ou menos 10. Nós vamos fazer 10 aqui porque você vai ficar tonto ou tonta, né? Depois você volta a respirar normalmente. Então, se eu vou respirar de forma profunda, seria mais ou menos assim, ó. Só que lembre-se, se você não está acostumado, de repente não comece fazendo 10. Pode ser que você realmente fique tonto, porque você está entrando mais oxigênio dentro do seu cérebro. Depois volte a respirar lentamente. A terceira forma agora, ela parece até meio que engraçada agora para você fazer, e eu vou fazer aqui com você. O que é essa técnica? Também você vai sentar de forma confortável, você vai respirar pelas duas narinas, mantendo a palma da mão esquerda em cima do seu colo relaxado, deixa a palma da mão no colo. A outra mão direita aqui agora, você vai fazer um exercício de tampar a sua narina. Mas de que forma? Quando você respira pelas duas narinas, tá vendo aqui? Aí você coloca, você tampa uma narina, tipo tampa a direita, solta pela esquerda. Respira de novo pelas duas narinas, tampa a esquerda, solta pela direita. Só que você vai ficar com a mão assim no rosto, né? Entre as sobrancelhas, o dedo indicador você coloca, respira pelas duas, puxa o ar, solta por uma. Respira de novo pelas duas, tampa a outra, solta daí pela direita. Não sei se conseguiu entender, é meio engraçado, né? Se você fizer perto de um filho pequeno, aí ele vai dar risada, né? Mas o exercício consiste em você puxar o ar pelas duas narinas e soltar por uma primeiro, puxar o ar, tampar a outra, soltar pela outra, entendeu? Então, se você tampa a direita, respirou pelas duas, solta pela esquerda, respirou pelas duas, tampa, solta pela direita. Coloca o dedo assim no meio, tampa uma, tampa a outra, ok? Fala para mim aí nos comentários aí se você entendeu. Entendeu o exercício de respiração? Coloca aí para mim. Qual delas você mais gostou? Você gostou mais da deitada, bom, número 1, número 2 ou número 3? A número 1 é deitado, né? Colocando a mão no abdômen e fazendo subir, né? A número 2, sentado de forma confortável, mas puxa forte e solta forte. Qual que você mais gostou aí? Ou a terceira, respirando, né, pelas duas narinas e tampando uma. Primeira, segunda ou terceira? Coloca aí, só para eu saber aí. Se você entendeu. Isso, coloca para mim. Primeira, segunda ou terceira? Não fica tímido não. Pode colocar aí. Quando você fizer essa terceira, ó, tem gente que gostou da terceira aí, tem gente que gostou da segunda. Quando você fizer a terceira, você vai fazer aqui, ó, vai intercalando uma narina pela outra, faz um exercício de 8 vezes. Então, com o dedo aqui na ponta, né, você pega e respira com as duas narinas, tampa uma, solta pela esquerda. Respira pelas duas, tampa outra, solta pela direita, ok? Então é uma maneira que você pode fazer aí, ó. Olha só que interessante. Para reaprender a respirar de forma tranquila e correta, é válido a gente apostar em técnicas e práticas que acalmem e sirvam de válvulas de escape ao estresse. Está estressado? Não adianta ir pescar. Se você está estressado, o que você precisa fazer, meu amigo, é você fazer uso de técnicas de respiração para que ela seja um mecanismo ansiolítico e anti-estresse. Então comece a apostar mais aí, para você ter uma ideia, em exercícios de respiração.
Então é o seguinte, só recapitulando a aula de hoje, para quem chegou agora, quando a gente nasce, a aula de hoje é o papel da ansiedade o papel da respiração na ansiedade. Quando a gente não pensa na respiração, e a gente deveria começar a pensar na respiração, porque quando você pensa na respiração, você tem que parar, esquecer o mundo à sua volta e começar a se concentrar na respiração. Porque quando você esquece o mundo à volta e começa a praticar o exercício de respiração, ele começa a acalmar você, ele começa a fortalecer você, ele faz com que você melhore em várias áreas e que eu falei aqui, porque quando a gente nasce bebezinho, a gente aprende a respirar, quando a gente, devido ao estresse do dia a dia, a gente acaba esquecendo disso, respiramos muito rápido, e a técnica de respiração, ela faz você controlar a ansiedade, ela alivia o seu estresse, ela te ajuda a dormir, olha que fantástico isso, comprovado por uma universidade, ela reduz a pressão arterial, e geralmente pessoas ansiosas têm quadro de pressão arterial, e mesmo que você não seja ansioso, se você tem pressão alta, pratique exercício de respiração, diminui dores lombares, olha que interessante, às vezes a gente fica tomando porcaria aí, você pode fazer só técnica de respiração e vai te resolver, te dá uma sensação melhor de bem-estar. E eu te apliquei agora, junto com você, 3 técnicas de exercício de respiração. Uma deitada, com a mão no abdômen, você respirando cerca de 10 vezes, de forma profunda, sentindo o abdômen mexer e soltando devagar. Então respira forte, solta bem devagar, vendo o abdômen descer, ou seja, o pulmão aliviar. Cerca de 10 vezes. E depois volta a respirar normalmente. Lembre-se, toda técnica de respiração, se você não está acostumado, você vai ficar tonto. Então, é melhor você estar deitado fazendo essa técnica e essa que estiver sentado, já esteja sentado meio que apoiado em algum lugar para não ter perigo, tá certo? Isso vai fazer uma série de coisas. Olha aí a Erilane falando, né? E esse bolo na garganta, nossa, é terrível, o que fazer? Então, o que a gente precisa fazer relacionado a isso depende muito, né, do teu sistema nervoso central. O primeiro passo é diagnosticar de onde vem. Se você tinha isso antes de crise de ansiedade ou você começou a ter depois. Esse bolo na garganta, ele é no sentido emocional quando dá a crise ou ele é no sentido de pigarro, né? Esse nó na garganta que você fala aí. Então, se ele é tipo pigarro na garganta, tem que fazer técnicas que você vai fazer exercícios que vai te fortalecer as cordas vocais e vai desimpregnar das cordas vocais esse pigarro. Se está relacionado à ansiedade e sistema nervoso, aí com o exercício de respiração ele vai sair esse nó na garganta também, porque você vai chegar ao equilíbrio que você precisa, tá certo? Então as 3 técnicas aí que eu falei para você. Então a gente está chegando perto agora do final, do finalzinho. Então você chegou agora, né? Você falou comecei há pouco, dá uma olhadinha depois aí na live inteira, né? Quando ela, daqui a pouquinho ela vai ficar salva aí, você pode assistir de novo. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero dar uma dica muito legal. Eu atendo pessoas há muito tempo, eu trabalho na área do desenvolvimento humano há muito tempo, cerca de quase 20 anos atendendo pessoas e em vários lugares. Eu já realizei palestras, eu já atendi pessoas no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, no Mato Grosso, acho que eu não sei se eu falei aí, e cerca mais ou menos de 20 anos atendendo as pessoas. E ajudei muitas pessoas a se livrarem dos seus medos, ajudei as pessoas na área do seu desenvolvimento humano, em várias áreas, e muita gente me pedia, e eu falava que eu não tinha tempo para isso, porque eu trabalhava numa determinada área, escopava bastante o meu tempo, só que aí até que chegou um ponto em que eu conto na minha história o problema seríssimo de ansiedade, porque eu passei por um quadro de ansiedade terrível na vida empreendedora, lá no passado eu falo sobre isso, e depois eu passei um quadro terrível de ansiedade relacionado a um sistema nervoso emocional de desequilíbrio que me deixou muito mal, que tem a ver com um problema seríssimo que eu enfrentei aí no relacionamento,
o término de um casamento de 27 anos, e isso me deixou muito mal por uma decisão da companheira, e isso acabou comigo. Eu fiquei muito doente com muitas coisas que aconteceram. No mesmo ano eu tive que me desligar de uma área que eu trabalhava, que eu gostava muito, e por não ter condições emocionais de continuar, eu perdi um collie, ou seja, um cachorro, que é aquele Alessi, né? Já tinha 10 anos comigo esse cachorro, e ele foi assassinado dentro do pátio na nossa casa, e isso me deixou muito mal, porque quem tem cachorro, se você tem cachorro, você sabe quanto dói, né? E depois de muita gente falar para mim, e aí eu quase morri diante de toda a situação. Eu tive uma crise violenta, eu tive síndrome do pânico, e eu cheguei ao ponto de pensar em tirar a minha vida. Isso era uma constância na minha mente, e talvez alguém está passando por isso. E o que me salvou eu tive várias crises muito fortes de síndrome do pânico terrível, e a síndrome do pânico, graças a Deus que ela não é a ansiedade em si. Ela é ruim, mas quando você tem uma síndrome, uma crise de pânico, ela leva entre 10 a 12 minutos, e aí ela pode até voltar, mas graças a Deus é esse tempo. Se ela fosse igual à ansiedade, que às vezes você fica um dia inteiro, você fica uma semana, você fica aí um monte sofrendo, seria pior. E no momento de maior crise, quando a minha pressão arterial ficou 14/12, eu fiquei com 140 de palpitação no coração, eu tive uma sensação terrível de morte, eu tive sudorese, ou seja, suor excessivo, sem estar quente, e eu achei que eu ia morrer. E eu comecei a aplicar técnicas que eu já ajudava algumas pessoas no passado. E aí, quando eu vi que eu estava vivendo isso, eu mergulhei fundo na tentativa de me salvar, e me salvei. Consegui controlar isso, e eu já ensinei técnicas essa semana. Eu até estou sem o meu elástico aqui, porque quando eu tomei banho acabei tirando e acabei esquecendo de pôr. Aquela técnica do elástico para emoções negativas, que é fantástica também. Usei muito isso e ainda uso hoje. E lembre de uma coisa: a ansiedade, ela faz parte da vida do ser humano. Só que você tem que fortalecer a ansiedade benéfica e destruir a ansiedade maléfica. E é exatamente o que eu me propus. Então eu me levantei e aceitei o convite de algumas pessoas de enfrentar de perto essa situação, assim como eu me salvar o maior número de pessoas que sofrem de crise de ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras. E lembre de uma coisa muito importante: eu já te falei, a ansiedade não é doença, mas se você não enfrenta ela de frente, você vai ficar doente, porque ela vai te levar a doenças psicossomáticas, e se você tiver um transtorno de ansiedade, segundo a ciência, hoje não tem cura. Mas mesmo se você já está nesse grau, você, mesmo usando medicamento com técnicas, através de métodos naturais que você utiliza, você ameniza o quadro de ansiedade na sua vida. E como consequência, para você ter uma ideia, pode ser que o psiquiatra até tire o medicamento de você. Então, eu entendi como missão de vida, e eu estou querendo levar minha missão de vida e a minha voz para a maior quantidade de pessoas. E aí alguém disse assim: tem que ir para a internet, e aí por isso que eu vim. Só que eu não tenho capacidade humana para atender uma por uma das pessoas, porque são muitas que estão me procurando. Tem uma lista de espera de pessoas para atender, para você ter uma ideia. E a gente não dá conta. E aí por isso que eu vim para a internet, eu vim para o mundo online, para tentar ajudar o maior número de pessoas. E baseado em cima disso, surgiu um método, que é o método 3Ps. O método 3Ps, como eu trabalho muito forte, se você é empreendedor, me procure, que eu posso ajudar você. Se você sofre de ansiedade e é um empreendedor, o método 3Ps, ele trabalha em 3 pilares muito importantes na vida de uma pessoa, principalmente de um empresário. 3 pilares sustentam o empreendedor de sucesso: família, você e a sua empresa. Se uma delas arrebentar, meu amigo, você está encrencado também, minha amiga. Então o que a gente faz? A gente trabalha aqui, até tem um quadro aqui que alguns aqui conseguem enxergar, do Instagram não consegue, mas aqui do Facebook enxerga um pedacinho dele, né? A gente trabalha no efeito, na causa e no resultado. Na parte do efeito, é exatamente hoje, empreendedor, você com ansiedade. E aí a gente trabalha as duas coisas: como fortalecer a ansiedade benéfica e destruir a maléfica. E na parte da causa, tem a ver com bloqueios emocionais. Cada um de nós que estamos aqui temos bloqueios emocionais. E eu me desbloqueei de vários bloqueios que eu tinha. E bloqueios não são causados, para você ter uma ideia, por causas, situações, lugares. Bloqueios são causados por pessoas.
é pai, é mãe, é familiar, pessoas que você nem conhecia, que de alguma forma te atingiram quando você era criança, juvenil, adolescente e até adulto, e criaram bloqueios emocionais, bloqueios familiares. E eu vou te dar um exemplo aqui para você entender. O bloqueio relacionado ao conceito de relacionamento. Uma menina viu a vida inteira o pai batendo na mãe e abusando moralmente dessa mulher. E aí ela cresce e ela cria um bloqueio. E na mente dela, tudo que é homem, ou seja, o sexo oposto, não presta. E tudo que é homem bate em mulher. Esse é o bloqueio que ela tem. Consequentemente, ela vai ter muita dificuldade para aceitar ordens de superiores do sexo masculino e vai ter dificuldade para se relacionar. E se casar essa mulher, ela vai ter sérios problemas conjugais e precisa ser desbloqueado, e tem técnica para isso. E aí tem bloqueios aqui relacionados, para você ter uma ideia, a carreira, a vida financeira, a própria saúde. E no método 3Ps que nós estamos desenvolvendo, ele desbloqueia você nessa situação. Na parte da empresa, cuida aí de uma parte de gestão financeira, a gestão do desenvolvimento corporativo. Mas o caso agora da ansiedade em si, o que a gente faz? Dentro do método, que é a primeira parte aqui, que é a parte do efeito, como que a gente resolve essa situação na vida das pessoas? Você está intoxicado, sabia disso? A ansiedade intoxicou a sua vida. E a gente passa por um processo, nesse método, de 10 dias de desintoxicação. 10 dias para desintoxicar e tirar de você várias coisas, dentre elas o maior inimigo do cérebro. Sabia disso? Existe o maior inimigo do cérebro, que é uma mola propulsora para a ansiedade. E a gente desenvolve isso e muitas outras coisas aqui dentro de 10 dias. E chegando até uma parte de fortalecer defensores cerebrais, o neuroprotetor do teu cérebro, para você eliminar. Quando você chega no final de 10 dias, porque esse método são 4 semanas, em 4 semanas você se livra da ansiedade da sua vida. Se você já é uma pessoa que tem transtorno de ansiedade e faz uso de medicamentos, você vai amenizar muito, e pode ser que o psiquiatra até tire o medicamento, mas é ele que vai tirar remédio, não sou eu, ok? Mas se você não chegou no quadro de tomar remédio, está na hora de você agir, está na hora de você ir para frente para você não chegar a esse ponto. O que a gente vai aprender dentro desse método? Como você gerencia a ansiedade? Você vai conhecer causas, sintomas, o que desencadeia, você vai conhecer os gatilhos que desencadeiam a ansiedade, você vai treinar o seu cérebro para lidar com a ansiedade. Lembra que eu falei na live de ontem aqui, ó, não se pode lutar contra aquilo que você não conhece? Quando você conhece o seu inimigo, porque ele vive dentro de você, que é a ansiedade, ao viver dentro de você e você desconhece, aí é um problema. Quer ver? Eu vou te contar uma história. Você que vai me conhecer de perto, a gente vai passar muita coisa junto, sabe? Eu gosto muito de contar histórias que aconteceram comigo. Eu até falei, eu acho que foi no início aqui dessa live, do parto difícil que a minha mãe teve, que quase me levou à morte. Como consequência, quando eu tinha 2 aninhos de idade, eu tive uma febre muito alta. E eu comecei a ter epilepsia. E você sabe que é uma doença terrível, muito séria. E a epilepsia, na realidade, é um vácuo que ele dá entre o seu cérebro e a tampa da cabeça. Quando a gente nasce, o nosso cérebro não está encostado assim na tampa da nossa cabeça. Ele vai crescer também, como tudo no corpo cresce de um bebê. E quando você nasce de um parto muito forçado, que nem o meu caso, que foi tirado a ferro, você dá um vácuo dentro e uma pressão, e algumas pessoas podem sofrer de epilepsia. E aí você tem 3 momentos que você pode curar completamente a epilepsia, que seria aos 7 anos, quando o cérebro chegou ao estado, alguns não chegam com 12 e alguns com 21 anos de idade. E o interessante, graças a Deus, eu com 12 anos, louvado seja Deus, eu me curei disso, né? Mas assim, por que eu estou te contando isso? Porque com o passar dos tempos, eu comecei a conhecer de perto os sintomas da epilepsia. E eu sabia exatamente a hora que eu ia desmaiar. E a ansiedade não é diferente. Você começa a entender e conhecer o teu inimigo, você sabe exatamente quando ele começa a potencializar. E aí você age. Eu não tinha uma epilepsia igual alguns que se cortam e tal. Eu realmente desmaiava, eu ficava morto. Chegava a ficar morto às vezes por 2 horas. Mas eu sabia quando eu ia desmaiar. E um dos sintomas que eu tinha, eu começava a ficar muito conversador. Eu queria falar. Eu sabia que eu ia desmaiar.
E eu começava a sentir muito barulho na minha cabeça também, muito barulho na cabeça. Eu sabia que eu ia desmaiar. Aí eu já me segurava em algum lugar, eu sentava, entende? Eu já colocava a mão no meu pai, na minha mãe e dizia, mãe, eu vou desmaiar. E eles já me colocavam sentadinho e eu capotava mesmo. Te contei isso para dizer, graças a Deus eu me livrei disso, mas quando você conhece o teu inimigo, você consegue se livrar dele, porque você começa, para você ter uma ideia, a conhecer o sintoma e agora você sabe como agir. Você vai aprender a lidar com as suas emoções negativas ou eliminar elas em 6 segundos. Outra coisa interessante, se você é uma pessoa que tem ansiedade, uma das coisas que piora na tua vida é quando potencializa aí a questão que vem dos conflitos, né? Então você vai aprender a como lidar com conflitos, como que você vai aprender a dizer não e várias outras coisas. E o final de tudo é reprogramar a sua mente para não ter mais ansiedade. Tá bom, pessoal? Eu preciso terminar porque a nossa live está chegando no máximo, no limite dela agora. E eu queria dizer o seguinte, se você quer ser meu aluno, não é para todo mundo, a gente vai conversar, eu quero analisar de perto o seu grau de ansiedade, e aí eu vou dizer se você está apto ou não a ser o aluno desse curso. E você precisa colocar para mim o seu número com DDD do seu WhatsApp, porque eu pessoalmente vou entrar em contato com você. Se você deseja, coloque o número do seu WhatsApp, eu vou entrar em contato com você, eu vou explicar o passo a passo, a gente vai conversar, e nessa conversa a gente vai ver se você está apto ou não, ok? E você vai ter muita coisa boa pela frente, mas depende só de você. E eu finalizo dizendo o que eu tenho dito a cada dia. Ansiedade não é doença. A ansiedade pode se transformar numa doença terrível e pode levar inclusive a sua vida saudável e pode levar inclusive a sua vida física. Lembre de uma coisa muito importante, não desista de você. Você não é os teus pensamentos. Se os teus pensamentos estão te arrebentando, se os teus pensamentos estão te maltratando, se os teus pensamentos estão te jogando para baixo, lembre-se, você é melhor do que os teus pensamentos. E hoje, a situação que você vive não determina a situação que você terá no futuro. Hoje, para você ter uma ideia, meu amigo, e também minha amiga, hoje, para você ter uma ideia, é só uma foto na sua vida. Mas existe um filme que pode ser transformado. E Deus é especialista em transformar filmes, viu? Deus é especialista em transformar vidas. E Deus, se você acredita, pode transformar a sua história também. Se você não acredita, não tem problema. Mas existem técnicas e métodos que te ajudam também. Então, assim, ó, se você deseja, eu preciso conversar com você para a gente analisar o quadro e ver se você está apto a esse tipo de método, ok? Eu vou ser sincero e transparente com você. Eu vou te explicar tudo. Então não esquece, tem que ter o DDD e tem que ter também o seu número completo do seu WhatsApp. Eu vou entrar pessoalmente em contato com você e eu vou te explicar tudo, detalhe por detalhe, como que você participa então desse método, como que você pode ter aquilo que aconteceu comigo para a tua vida. Tá bom, gente? Eu preciso terminar agora. Um grande abraço para você. Lembre-se muito, você é melhor do que os teus pensamentos. Tá bom? E outra coisa, eu tô aqui e eu vou pegar na tua mão e a gente vai vencer essa desgraça aí, viu? Não vamos permitir que seja algo muito pior na tua vida. Então faça planos, coloque o seu número. Se você vai assistir aí, está assistindo a retransmissão, porque agora está ao vivo, mas daqui a pouco a retransmissão, coloque também o seu número. Eu pessoalmente vou entrar em contato com você nos próximos dias, te explicar o passo a passo. Eu só posso fazer isso, ok? O resto é com você, depende de você. Se você tome uma iniciativa, tome uma decisão, não fique aí em cima do muro, fale comigo e aí a gente vai ver como a gente pode te ajudar nesse sentido. Tá certo então? Pessoal, um grande abraço, que Deus abençoe grandemente vocês. Lembre-se, você é melhor do que os teus pensamentos e eu anotei uma frase que eu queria ler para você. A dor é o trampolim para transformar o seu sofrimento hoje em resultado no final, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima live, tá bom? Amanhã a gente não vai ter, mas sábado a gente vai ter à noite live de novo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.